Questão número 1. Um torcedor de futebol, durante uma partida de seu time na Libertadores, resolveu utilizar seus conhecimentos de física para explicar algumas jogadas. Nessa perspectiva, leia com atenção as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Letra A. A força que o jogador exerce sobre a bola ao chutá-la é igual à força que a bola exerce sobre o pé do jogador? Certo. Verdade. Terceira lei de Newton. Lei de ação e reação. Quando o jogador aplica uma força sobre a bola em um determinado sentido, pela lei da ação e reação, a bola devolve essa força com mesma intensidade, porém em sentido oposto. Força é uma grandeza vetorial, significa que ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Neste caso aqui, as forças são iguais em módulo, tem a mesma direção, porém o sentido é diferente. Enquanto uma força aponta para a direita, a outra força, a força de reação, aponta para a esquerda. Então, se formos considerar essa força aqui como vetor nessa questão, a alternativa é falsa. Por quê? Tem módulos iguais, tem direções iguais, porém os sentidos das forças são diferentes. Então, é falso. Letra B. A quantidade de movimento em uma colisão inelástica com o jogador chutando a bola a gol não se conserva, pois as condições do sistema não são ideais. Se a pergunta parasse aqui, ela seria falsa, A quantidade de movimento numa colisão, ela se conserva. Porém, as condições do sistema não são ideais, ou seja, existem fatores que dificultam o movimento da bola, como o ar, a grama. Então, neste caso aqui, a quantidade de movimento não se conserva. Então, isso aqui é verdade. Neste caso aqui, quando as condições do sistema não são ideais, certo? Letra C. Em colisão entre dois jogadores cabeceando a bola, o impulso que os jogadores sofrem é igual em valor, direção e sentido. Impulso também é uma grandeza vetorial. Então imagine aqui, uma colisão, certo? Entre dois objetos iguais, no caso, os dois jogadores. Quando isso acontece, cada objeto aplica sobre o outro uma força, certo? Então essas forças, olha só, têm sentidos opostos, certo? O objeto 1 aplica uma força para a direita no objeto 2, que aplica uma força para a esquerda no objeto 1. Então elas são iguais em valor, são iguais em direção, ou seja, estão na horizontal, porém os sentidos são diferentes. Então isso daqui, letra C, é falso. Letra D. Na cobrança de um pênalti, o jogador altera a quantidade de movimento da bola, que por sua vez é novamente alterada quando a bola se choca com a rede. Vamos ver aqui? Olha só, quantidade de movimento é massa da bola vezes a velocidade da bola. Quando o jogador chuta a bola, ele aumenta a velocidade da bola. Velocidade e quantidade de movimento são grandezas diretamente proporcionais. Então, se a velocidade da bola aumenta, sua quantidade de movimento também aumenta. Quando a bola atinge a rede, sua velocidade diminui. Consequentemente, a quantidade de movimento também diminui. Portanto, a letra D é verdade, tá certo. Letra E. O goleiro continuou em repouso após fazer uma defesa. Não conseguiu agarrar a bola, que bateu em suas mãos e voltou na mesma direção com a mesma velocidade. Com base nesses dados, pode-se considerar que a quantidade de movimento do sistema goleiro-bola antes e depois da colisão é igual. Vamos desenhar aqui, um esquema antes. O goleiro está aqui esperando a bola. Então a bola está vindo nessa direção aqui, certo? Então a bola vem, nessa direção. Depois, reparem que o goleiro está em repouso. Depois,
o goleiro espalma a bola e a bola retorna com a mesma velocidade, mesmo módulo de velocidade, certo? No sentido oposto. Então, a quantidade de movimento do goleiro é sua massa vezes sua velocidade. Antes de ele defender a bola, ele estava em repouso. Defendeu a bola, continuou em repouso, sua velocidade é zero. Então, a quantidade de movimento do goleiro é massa vezes zero, que é igual a zero. Então, a quantidade de movimento do goleiro conservou. Mas olha só o que aconteceu com a bola, certo? A velocidade da bola, ela voltou, né? A bola retornou com a mesma velocidade, na mesma direção, porém o sentido oposto. Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, se a bola retornou no sentido oposto, quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Esse sentido da bola aqui vai alterar, vai modificar a quantidade de movimento. Então, isso daqui é falso. Letra E é falso. Questão de número 2. Um atirador de uma agência federal, cuja massa é 70 kg, está com uma metralhadora de massa 2 kg. Ou seja, isso daqui, ó, esse conjunto atirador-metralhadora, tem 72 kg os dois juntos. Ambos podem sofrer, atirador junto à metralhadora, um recuo ao atirar. O que é isso? Quando o atirador aqui dispara a arma, certo? A bala sai em um sentido com uma determinada velocidade. Esse disparo provoca no atirador um recuo, né? um solavanco para trás, com uma outra velocidade. Como as velocidades são opostas, eu vou chamar essa velocidade de recuo aqui de negativa. Vou dizer que ela é negativa, certo? Então é isso aqui que a questão está falando. As balas têm massa de 40 gramas cada uma, ou seja, transformando isso aqui para o Sistema Internacional de Unidades, já que a gente está trabalhando com quilogramas aqui, precisamos trabalhar com quilograma para as balas também, certo? Então a massa da bala em quilograma é 0,04 quilograma, certo? E saem da metralhadora com velocidade de 800 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a bala sai da metralhadora, 800 metros por segundo. Qual é aproximadamente a velocidade de recuo do sistema atirador-metralhadora ao disparar uma bala? Ou seja, isso daqui, ó, essa velocidade aqui que a gente vai procurar. Considere um sistema isolado de forças externas e o atirador, junto ao seu equipamento inicialmente em repouso. Inicialmente em repouso, velocidade igual a zero, certo? Então, olha só, a quantidade de movimento antes deve ser igual à quantidade de movimento depois, certo? Antes nós tínhamos a quantidade de movimento do atirador e a metralhadora, mais a quantidade de movimento da bala. Depois, isso aqui se repete, quantidade de movimento do atirador e metralhadora, mais quantidade de movimento da bala, certo? Vamos desenvolver isso aqui. Quantidade de movimento do atirador e metralhadora vai ser a massa do atirador mais a metralhadora, vezes a velocidade, mais a quantidade de movimento da bala, que é a massa da bala vezes sua velocidade antes do tiro. Isso aqui deve conservar depois do tiro, ou seja, a quantidade de movimento do atirador e a metralhadora vai ser sua massa vezes a velocidade depois, que é isso daqui que a gente está procurando, mais a quantidade de movimento da bala depois do tiro. É a massa da bala vezes a velocidade que a bala saiu, né? A velocidade do tiro. Então, antes do disparo, massa do atirador mais a metralhadora, vou mudar isso aqui, é atirador e metralhadora. Então, massa do atirador mais a metralhadora, 72 quilos, vezes a velocidade antes do tiro, era zero, né? Estava em repouso. Mais a massa da bala, 0,04 vezes a velocidade da bala antes do tiro, ela também estava em repouso, então vezes zero.
Agora, depois do tiro, qual é a massa do atirador mais a metralhadora? Continua sendo 72 kg. Ele não emagrece nem engorda disparando a metralhadora aí. Vezes a velocidade que a gente está procurando, a velocidade de recuo, mais a massa da bala, 0,04 vezes a velocidade com que ela sai da metralhadora, 800 metros por segundo. Agora é só resolver isso daqui. 72 vezes 0 dá 0, mais 0,04 vezes 0 é 0, igual 72 vezes a velocidade de recuo, que neste caso aqui é negativo, não podemos esquecer. Então vai ficar menos 72V mais 0,04 vezes 800 igual a 32. Então a gente tem aqui uma equaçãozinha de primeiro grau, bem fácil de resolver. Números para um lado, letras para o outro. 72 está negativo, passa para lá positivo. 72V é igual a 32. Portanto, essa velocidade de recuo que a gente está procurando é igual a 32 dividido por 72, que é igual a 0,44 metros por segundo. Resposta correta, letra A. Questão de número 3. Dois patinadores de massas iguais a 80 kg. Então, a massa do patinador 1 é igual a 80 kg. E a massa do patinador 2 também é 80 kg. Os dois são iguais. Na última volta de uma final de competição de patinação de velocidade, movem-se com velocidade de 54 km por hora e 63 km por hora, respectivamente. Então, a velocidade do patinador 1 é 54 km por hora. Como a gente está trabalhando aqui com quilograma, e quilograma é uma unidade do Sistema Internacional de Medidas, precisamos transformar esse quilômetro por hora aqui para a unidade de velocidade no sistema internacional, que é o metro por segundo. Para fazer isso, basta dividir por 3,6. Portanto, 54 dividido por 3,6 é igual a 15 metros por segundo. A velocidade do patinador 2 era 63 km por hora. Vou transformar aqui também, dividindo por 3,6, que é igual a 17,5 metros por segundo. Confira aí na calculadora. Em uma tentativa de ultrapassagem, os patinadores colidem e seguem juntos, olha só, seguem juntos até a linha de chegada. Como é que era isso aqui? Então tá aqui o patinador 1 e aqui o patinador 2. O patinador 1 ele tinha uma quantidade de movimento, que eu vou chamar de Q1, e o patinador 2 também tinha uma quantidade de movimento, que eu vou chamar de Q2. Isso antes da colisão. Em um determinado momento, os dois colidem e chegam juntos na linha de chegada, certo? Então agora esses dois aqui vai ser considerado um só, e eles terão uma quantidade de movimento comum entre os dois, certo? Eu vou chamar de Q3. Então olha só, pelo princípio de conservação da quantidade de movimento, antes da colisão, nós tínhamos uma quantidade de movimento do patinador 1 mais a quantidade de movimento do patinador 2. Eram independentes, certo? Depois da colisão, os dois viraram um único objeto, são considerados um único objeto, e tem uma única quantidade de movimento, que eu vou chamar de Q3. Quantidade de movimento do patinador 1 é sua massa, a massa de 1 vezes a velocidade de 1. Isso daqui é antes da colisão, mais a quantidade de movimento do patinador 2. É a massa do patinador 2 vezes sua velocidade. Depois da colisão, os dois vão ser um só. E aí nós teremos a massa de 1 mais 2 vezes a velocidade desse conjunto aqui, a velocidade dos dois que estarão juntos. E é isso que a gente está procurando. Qual a velocidade com que os patinadores cruzam a linha de chegada? É essa velocidade aqui que a gente está procurando, certo? Basta substituir agora.
A massa do patinador 1 é 80 kg vezes sua velocidade antes da colisão, era 15 metros por segundo. Mais a massa do patinador 2, também 80 kg, vezes sua velocidade antes da colisão, 17,5 metros por segundo. Agora, depois da colisão, a massa do patinador 1 mais o patinador 2, que agora são considerados um único objeto, é de 160 kg, né? 80 mais 80, 160 kg, vezes a velocidade desse objeto único, que é o que eu estou procurando, certo? 80 vezes 15, 1.200, mais 80 vezes 17,5, 1.400, é igual a 160 V. 1.200 mais 1.400, 2.600, é igual a 160 vezes V. Portanto, essa velocidade é igual a 2.600 dividido por 160, que é igual a 16,25 metros por segundo. Lembrando que a gente trabalhou aqui com metros por segundo, certo? Para eu transformar isso daqui em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Então, 16,25 vezes 3,6 é igual a 58,5 quilômetros por hora. Bons estudos e até a próxima!